Vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu tô com um negócio na minha cabeça faz um bom tempo, e eu acredito que é coisas que Deus vai falando e a gente vai entendendo, né? A gente é limitado. Deus, ele olha assim para nós e já escaneia tudo já. A gente, às vezes, escuta a mesma coisa que escutava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas, de repente, escutou no dia certo, a mesma coisa. A gente costuma dizer aqui na igreja que a vida, a revelação, a palavra revelada de Deus, na verdade, não é algo assim que você nunca ouviu. É o que você ouviu, só que aquele momento seu coração estava aberto para o Espírito Santo fazer a obra. Deixa eu te dizer, o evangelho, o cristianismo é simples. O problema é a gente mesmo que complica, é a gente que coloca muito requisito aonde não há requisito, amém? Então, uma coisa que me tocou profundamente de uns dias para cá, e que eu tenho me debruçado a estudar, e Deus fala muito comigo, é sobre o tipo de sacerdócio que eu e você estamos inseridos. Veja bem, o que você tem que entender? Que existe um mundo espiritual. Eu sempre falo isso aqui. E o mundo espiritual, você querendo ou não, você decidindo falar, pastor, eu quero ser ignorante quanto a este assunto, mesmo que você fale isso, você não deixa de ser afetado por esse mundo espiritual, que ele é real, ele existe, ele está aí para influenciar na tua vida. É a mesma coisa que eu falar para a gravidade, gravidade, lei da gravidade. Eu ignoro você, eu te acho ridículo, para mim você não tem o mínimo sentido. E de repente eu vou lá em cima de um prédio, e porque eu ignoro a lei da gravidade, eu me jogo dele esperando que eu vá subir. É como se eu ignorasse a lei da gravidade e pulasse desse púlpito aqui, e por mais que eu ignore, ela vai tender que eu caia e não que eu suba. Então, o mundo espiritual é da mesma maneira. Existe algo sendo feito no mundo espiritual que você, queira ou não, influencia na sua vida. Existem vazios na sua vida que só são preenchidos quando você alinha aquilo que você veio fazer aqui na terra, porque, como Davi disse, antes mesmo que você viesse à terra, Deus já tinha escrito um livro a teu respeito. Isso ele disse, que quando você era uma substância informe, Deus já te contemplava, ou seja, você está aqui com um propósito e você veio cumprir esse propósito. Por mais absurdo que você ache estar aqui por um acaso, por mais que você para um outro seja um erro, meu irmão, para Deus você é obra-prima. Para Deus a Bíblia diz que você é poema, feitura dele, sopro dele, foi colocado em mim e foi colocado em você. Então, para isso, meu irmão, eu tenho que entender algumas coisas. Eu entendo que existe um mundo espiritual e existe um mundo natural. Tem pessoas que militam, lutam e fazem coisas somente aqui na terra. Mas a Bíblia chega a comentar que algumas coisas que você faz aqui, se você não colher aqui, é até melhor, porque aí você colhe lá, você recebe lá no céu, um belo dia em que Ele vai te recompensar por tudo. Então, há coisas que nós fazemos o bem, meu irmão, não é nem para colher aqui, é porque um dia vai ter uma colheita num lugar que tudo é muito mais real do que aqui agora. E você tem que entender que assim como aqui há uma estrutura para a coisa andar, há um médico, há o taxista, há o pessoal que mexe no som, há o pastor, há o músico, há tudo aí, há uma estrutura para que isso aqui rodar. No mundo espiritual também há uma estrutura rodando, correto? E assim como você tem uma profissão aqui, seja qual for, se você é um advogado, se você é um empresário, se você, enfim, é um assistente administrativo, não sei, você tem uma incumbência que lhe é dada. E ao longo da Bíblia, depois da queda de Adão e Eva, nós verificamos que existe uma incumbência que foi dada, que todo mundo tem que ter, que é ser sacerdote, que é estar debaixo de um sacerdote, ou de um sacerdócio. Entenda o que é isso? É alguém que vai pagar um preço espiritual pela tua vida. Eu vou dar um exemplo. Possivelmente, você está aqui hoje, e se você sentou nesse banco aí, talvez você não saiba, mas diariamente tem pessoas orando aí, por cada banco aí, tem pessoas que diariamente passam e oram por esse banco. Possivelmente, pessoas já oraram por você. Só o fato de você estar sentado aqui, ou até mesmo nos assistindo, alguém já orou por você. Eu mesmo posso ser testemunha viva de que hoje mesmo eu orei por você. Então, eu estava pagando um preço por você. Estava orando, parei meu tempo, estou ali orando pela tua vida para que Deus fale com você. Porque eu entendo que se você quiser ouvir um conteúdo relevante
no YouTube, tem palavras excepcionais de conteúdo científico, ou o que for, muito mais interessantes no quesito ciência do que eu vou te falar aqui agora. Mas eu acredito que eu não estou aqui para transmitir uma mensagem científica, mas sim a palavra de Deus. Eu acredito que ela, com o coração aberto, pode brotar e produzir muito fruto na sua vida. Então, existe sim pessoas que muitas vezes você nem imagina estão orando pela tua vida, estão pagando um preço de oração por você. E quando nós olhamos na Bíblia, nós identificamos 2 tipos de sacerdócio. Eu vou falar do primeiro. Depois da queda de Adão, em que o pecado entrou, a Bíblia diz que não haveria mais redenção, perdão, libertação de pecados, sem derramamento de sangue. Então, quando nós contemplamos na Bíblia e vemos depois de Adão, nós vemos que houve um sacerdócio que foi estabelecido, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Eu vou resumir isso aqui. Melquisedeque é um tipo de Cristo. É Cristo, só que revelado no Velho Testamento. O nome Jesus Cristo só foi citado no Novo. No Velho não foi citado. Então, quando, por exemplo, Abraão estava vivendo, ele estava debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Pastor, quem é esse cara? Esse cara, a Bíblia diz que ele não tem nem início e nem fim de dias. A Bíblia fala que Melquisedeque, meu irmão, sequer habitava na terra. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. Salém, no hebraico, significa justiça. E justiça, o que é, meu irmão? Justiça é tornar aquilo ao original. Tornar aquilo ao original. Vou dar um exemplo para você. Você está aqui na estrada, por algum motivo, ficou torta. E aí você vai e corrige ela, você volta ela para ficar reto. Então, quando a Bíblia cita justiça, no hebraico, significa voltar àquilo que era a essência de Deus para aquela coisa. Você volta ao original. Então, existe um sacerdócio na tua vida que te justifica. E na Bíblia, ao longo dela, você vai ver apenas 2. Então, quando Abraão vivia, na época de Abraão, não sei se você sabe, não existia nenhum livro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, escritos por autores diferentes, e eles plenamente se encaixam. Quando você lê, por exemplo, Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo, e acompanha alguns enredos do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que seriam os evangelhos sinóticos, que todos falam a mesma coisa, apenas com autores diferentes, você consegue contemplar a mesma coisa, você vê que, num lapso de 700 anos aproximadamente, eles se entrelaçam de uma maneira única e totalmente fiel. Tanto que esse é um dos escritos lá do Mar Morto. Voltando à situação, continuando ainda para você entender todo o contexto e eu chegar onde eu quero chegar. Quando nós falamos em sacerdócio de Melquisedeque, é desde a época de Abraão, em que não havia nenhuma lei. Ou seja, não existia o livro de Gênesis, não existia o livro de Êxodo, Levítico, não tinha nada disso. E a Bíblia diz que Abraão, ele conquista, a Bíblia diz que ele cria em um único Deus, e o fato dele crer nesse Deus e abraçar as suas promessas, o Elohim, o grande eu sou, ele foi justificado por crer nesse Deus. Não foi pelo que ele fez, mas foi por crer nesse Deus. E um belo dia ele vai para uma guerra, ele vence vários reinados, e na volta dessa guerra, aparece um sacerdote para ele, chamado Melquisedeque, e a primeira palavra desse sacerdote Melquisedeque, lá em Gênesis 14 mais ou menos, você vai verificar que ele falou assim: bendito seja Abraão, e trouxe pão e vinho para Abraão. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio que dá, que abençoa, que te prospera. E quando Abraão se sentiu amado por aquele sacerdócio, o que ele fez? Ele devolveu o dízimo de tudo quanto tinha feito, ele entregou aos pés desse sacerdócio. Isso está lá em Gênesis 14. Paralelo a isso, Abraão deu origem ao povo judeu. Passou 400 anos aí, depois de Abraão, veio o povo judeu, que ficou escravizado pelo povo egípcio. Você verifica isso porque o povo se corrompeu, o povo não quis mais saber de Deus e quis trilhar o seu próprio caminho. Pois bem, esse povo vira escravo no Egito. E eles ficam outros 400 anos aprisionados no Egito, como escravos. Um belo dia vem um redentor, um libertador, Moisés, e liberta esse povo. E um belo dia, quando esse povo já atravessou o Mar Vermelho, Moisés fala assim: ó gente,
organiza aí, prepara aí, porque Deus resolveu falar com vocês, hoje aí, amanhã, Deus vai falar com vocês, então se organiza, se prepara, que Deus vai vir aqui falar. Aí você imagina o Criador dos céus e da terra descendo sobre a montanha e falando com o povo. O povo ficou com muito medo, porque é Deus chegando naquele lugar. Então, o povo ficou assustado, era um povo que você tem que entender que era escravo, a mentalidade de 400 anos de escravidão, eles já não sabiam mais o que é liberdade, e quando esse Deus desceu sobre aquele monte, ele começa a falar com aquele povo, e a Bíblia diz que o povo temeu, ficou com medo de Deus. E esse povo disse para Moisés o seguinte: Moisés, não fale Deus conosco. Tudo que ele falar para você, você escreve, e tudo quanto ele disser, nós vamos fazer. Ou seja, por ser um povo escravo, eles apanhavam a vida inteira e se sujeitavam à humilhação, ao passo que eles tinham certeza que se encarassem esse novo Deus que ia prover para eles, da mesma forma que encarava os senhores do Egito, esse Deus seria bom com eles. Então, esse Deus, ele fala o seguinte, que é o meu Deus e o teu Deus. Bem, eu queria me relacionar com esse povo, mas a mentalidade deles é servil, é de escravo, não é de filho. Não é mais como é de Abraão, porque a escravidão fez isso com eles. Então, esse povo encucou na cabeça e falou que queria que tivesse tudo escrito, que não queria que Deus falasse com eles, porque eles entenderam o seguinte: se eu obedecer, aqui bonitinho, certinho, Deus vai ter que me recompensar. Então, eu tenho dois tipos de sacerdócio. Quando o povo fala isso, Deus fala, ok, o povo não quer que eu fale com eles, eu vou dar então 10 mandamentos, eu vou dar toda uma ritualística para eles. Um templo foi feito para esse povo, de acordo com um templo que existe no céu. Eu não sei se você sabe, mas quando você vê a figura do tabernáculo, você vai ver em Israel, até o Edir Macedo construiu lá um enorme, não o templo de Salomão, mas ao lado ele fez a réplica do tabernáculo. Você vai ver que aquele mesmo modelo, aquele padrão existe também no céu. Porque quando Deus falava com Moisés, ele falou assim, Moisés, assim como é aqui, é a oração de Jesus, no céu, você faça aí na terra também. Deu as medidas, deu tudo exato de como queria aquele templo. E bem, o povo, Deus escolheu o irmão de Moisés, Arão, e falou, Arão, vocês aí vão ser os sacerdotes, ou seja, vocês vão sacrificar pelo povo. E quando vocês sacrificarem pelo povo, o pecado deles vai ser perdoado e esse povo vai caminhar debaixo de bênção. Então veja, certa vez, para vocês terem ideia, esse povo começou a praguejar, começou a murmurar, começou a se perverter, e aí chegou um homem lá para fazer um trabalho contra o povo. Meu irmão, é por isso que você tem que entender que existe sacerdócio. Vocês já ouviram aí fora, de alguém falar assim, olha, o fulano lá fez um trabalho para o Beltrano lá. Esse termo, meu irmão, ele não é ingênuo, é porque realmente há um trabalho no mundo espiritual que acontece em prol da tua vida. Não sei se você sabe, mas isso é real. Ok, então, esses dois sacerdotes, sacerdócio de Arão, estava lá trabalhando pelo povo de Israel, porque eles pediram para cumprir a lei, ok? Então, analisa comigo. Um povo de Balaque queria dominar Israel, falou o seguinte, olha, vamos amaldiçoar esse povo aí, e quando a gente amaldiçoar esse povo, a gente vai lá e vai dominar eles. E quando esse cara foi amaldiçoar o povo que murmurava, que tinha um monte de problema, um povo, meu irmão, que se você fosse avaliar, é um povo que merecia morrer, é um povo que merecia desgraça. Quando esse cara foi contratado por outro povo para amaldiçoar, ele não conseguiu amaldiçoar. Por quê? Porque por mais que o povo tivesse todas as suas debilidades, fraquezas, problemas, os sacerdotes, quanto ao mundo espiritual, estavam sacrificando e pagando um preço pela vida deles. E aí veio o cara tentar fazer o trabalho para amaldiçoar, não conseguiu, porque lá dentro tinha gente orando, buscando a Deus, que é o sacerdote de Arão. Acontece que a diferença do sacerdote de Arão para o sacerdote de Melquisedeque é que quando Abraão encontra Melquisedeque, a primeira palavra de Melquisedeque é bendito seja Abraão, e trouxe pão e vinho. O que é os elementos da Santa Ceia? Pão e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo Jesus. É por isso que Cristo Jesus, em terra, falando aos judeus, disse, Abraão, desde a época dele, já viu o meu dia. Então,
quando Melquisedeque faz isso, bendito seja Abraão, e dá pão e vinho a ele, ele entende que o sacerdote Melquisedeque era que constrangia em o abençoar. E quando ele entendia que ele era abençoado, ele não tinha problema de viver uma vida de redenção com esse tal de Melquisedeque. Já o sacerdote de Arão era o quê? Era um sacerdócio feito por escravos. Se eu me portar da maneira correta, se eu fazer tudo certo, se eu atentamente verificar e não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, você verifica em Deuteronômio 28 todas as bênçãos. Ou seja, serás abençoado no campo, serás abençoado na cidade, o fruto da tua madre será frutífero, a tua casa será uma bênção, você vai prosperar. Você vê em Deuteronômio que existem bênçãos, pega comigo, fica comigo, existem bênçãos espirituais que afetam de maneira sobrenatural aquilo que para você é natural. Existem bênçãos sobrenaturais que afetam aquilo que para você é natural. Ou seja, quando eu estou debaixo de um sacerdócio de Arão, que depende da minha pessoa, de oferecer, e não estou debaixo de Melquisedeque, que é receber a bondade do sacerdócio, eu transmito e pego para mim bênçãos, seja me comportando ou entendendo que eu sou completamente amado por Deus. Pastor, me simplifica mais isso aí. A parábola mais maravilhosa que você vai ver, que resume tudo que eu estou falando, é quando você verifica a alusão feita por Jesus do filho pródigo. 2 filhos. Um filho que foi um servo fiel, que sempre fez tudo para agradar o pai, mas ele sequer queimava um dos seus carneiros para fazer uma festa com os amigos. Já o outro filho pegou um monte da herança, saiu, fez tudo o que queria, perdeu tudo que tinha e voltou para o pai o abraça e faz uma festa para ele. É a mesma coisa. Um dos filhos quis se portar como escravo para merecer, o outro filho simplesmente decidiu receber o amor do pai e o amor do pai o restaurou. Então, o que eu e você temos que entender é que quando Jesus fala, ei, pessoal, é chegado o reino de Deus, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a palavra arrepender-se do grego, que é o que ele está dizendo ali, significa metanoia, ou seja, mude a maneira de vocês pensar, arrependam-se, mude a maneira de vocês pensar, porque o reino de Deus vos é chegado. Não ache que o reino de Deus é só para quem é perfeito. Não ache que você vai conseguir merecer aquilo que é de Deus para você. Não ache que em algum momento na tua vida as tuas habilidades, ou Deus vai parar e vai olhar, cara, esse pastor Efraciel é um fenômeno, eu vou ter que estender minha mão aí, porque ele está me impressionando demais. Entendeu? Essa gurizada aí da Getsemane mata a pau. Ó, Miguel, olha essa turma aí, vamos estender a mão, vamos abençoar esse povo inteiro aí, porque essa galera é fera. Não, meu irmão. Não. Ninguém merece. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Então, pastor, mas Abraão não viveu isso? Não. Eu quero ler brevemente Romanos capítulo 4, vai abrindo aí. Eu quero que você entenda que eu tenho que crer no mesmo sacerdócio que Abraão está vivendo, que de acordo com Cristo Jesus é o meu e é o teu. Olha só. Presta atenção nesse texto, fica comigo, você que está em casa, vai aparecer aí embaixo aí o texto para você, você fica ligado. Olha só. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. O que Abraão alcançou? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, se no céu Deus olha para ele e o caminho dele foi corrigido pelo que ele fez, então ele tem do que se gloriar. Pelos homens aí, porque ele foi o cara. Mas não diante de Deus, porque mesmo que ele se portasse da maneira mais linda possível, diante de Deus, Deus é perfeito. Pois, agora, beleza, vocês estão achando que é isso aí, mas o que é a Escritura? O que a Bíblia diz? Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E o fato dele acreditar em Deus. Meu irmão, sabe que é uma virtude crer? Você sabia que é uma baita de uma virtude crer? Porque muitas vezes na tua vida, você vai olhar para o teu relacionamento e vai falar assim, não é possível continuar. Muitas vezes na tua vida, tu vai olhar para ele e falar assim, não tem como. Agora, aquele que crê, meu irmão, crê que não depende só dele. Quando eu vejo Davi, ele diz que ele era um homem de acordo, conforme, segundo o coração de Deus. Ele olha para o gigante, meu irmão, fazendo uma estatística básica, a única conclusão que eu e você íamos chegar é que esse cara ia morrer.
mas ele creu em Deus e lhe foi imputado como justiça, ou seja, aquilo que Deus desenhou para ele, mas que logicamente, naturalmente, era impossível. Tem muitas coisas que logicamente, meu irmão, Deus colocou no teu coração, mas é que naturalmente isso é impossível. Agora, quando você crê em Deus, que não depende só da tua mão, meu irmão, as coisas acontecem. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 4. Ora, olha só que interessante. Quem trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se você trabalhou, toque teu pagamento. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, o injusto, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, o povo de Arão estava trabalhando para conquistar a sua justiça. Agora, Abraão creu no sacerdócio de Melquisedeque, que era tão bom, que era tão bondoso, que dava, e isso, a sua fé, não o seu trabalho. A Bíblia está fazendo uma diferença clara entre fé e trabalho. Pastor, mas eu trabalho? Não, meu irmão, quem tem fé, logicamente trabalha. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, mas não é porque eu trabalho que eu sou justificado, é porque eu tenho fé, isso me faz eu me mover. Ok, mas ao que não trabalha, porém crê que sua justiça, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara: como é feliz, ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribuiu justiça. Meu irmão, você está entendendo que eu e você temos que ser felizes porque Deus atribuiu justiça para mim e para você? Que na verdade não era para você, meu irmão, ter direito a nada pela vida que você leva, pelas convicções que você tem, pelos erros que você tem, mas de repente Jesus, pela sua infinita misericórdia e graça, que significa favor que eu não mereço, meu irmão, decidiu alcançar você, decidiu te dar uma família com saúde, decidiu mudar a tua história, decidiu trazer paz em tantas situações difíceis que você enfrentou, que sequer alguém poderia te ajudar com algum conforto, mas ele decidiu alcançar você. Então, bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, meu Deus, analise isso aqui, meu irmão. Olha esse texto. Você está entendendo como é feliz quando Deus justifica alguém? Bem-aventurado o homem e a mulher a quem o Senhor, segura esse texto, jamais imputará pecado. Você está entendendo o que é isso? Pastor, mas eu pequei, eu mereço a morte, e Satanás vai te alimentar. A Bíblia diz que Satanás é o Satã, acusador, vai te alimentar que você merece a desgraça, mas de repente Deus, você recebe isso da parte dele, através de Cristo Jesus, e você, quando o mundo espiritual vai sentenciar na tua cabeça que você merece, mas eu fui justificado. Deus não vai me imputar pecado. Você está entendendo, meu irmão? Pastor, mas isso aí você abre um leque, de acordo com a Bíblia, de eu avacalhar geral. Aí sim, eu vou matar todo mundo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou com esse tênis branquinho aqui que eu estou, foi mais linda, e eu vejo uma poça de lama, a coisa que eu mais quero é ficar longe da poça de lama. Quando eu estou cheirosinho, a coisa que eu menos quero é me enfiar num lugar em que eu vou ficar fedido. Quando você entende que Deus te limpa e te purifica e te abençoa, meu irmão, meu querido, você não tem problema em recusar aquilo que você sabe que vai machucar a índole de Deus que Ele tem depositado em você. Quando você entende que você não é alcançado pelo medo da desgraça, mas pelo amor de Deus, meu irmão, eu não consigo. Tem pessoas maravilhosas que, às vezes, num contato, a gente já começa a gostar delas, e eu não consigo falar mal delas. Eu não consigo, por mais que ela faça algo, eu não consigo retribuir de uma maneira incoerente com aquilo que aquela pessoa me tratou. Se eu sou assim com os seres humanos, você acha que Deus tem síndrome de variação de pensamento enquanto Ele é? Você muda um pensamento hoje, amanhã, você escuta alguém falar bonito, alguma coisa, você muda, meu irmão. Agora Deus não muda a teu respeito, meu irmão. Ele decidiu te amar de maneira incondicional, ou seja, não há uma condição em que Ele para de te amar ou deixa de te amar, independentemente do que você faça. Agora, o grande problema é quando nós queremos cumprir o primeiro mandamento da Bíblia, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e não decidimos, em primeiro lugar, entender que eu só vou conseguir amar Ele se primeiro entender que Ele me amou, que Ele é apaixonado por mim, que Ele decidiu
ser generoso em me dar a vida, e não me colocar mais numa situação servil, mas mudar a minha história. Porque graças a Deus, eu e você, de acordo com Hebreus, capítulo 5, versículo 8, estamos debaixo de um sacerdócio de Cristo Jesus, que veio para ser generoso, para dar para mim e para você. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Próximo. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, quando Jesus encontra a mim e a você, ele é como se encontrasse Abraão. Por isso que a Bíblia começa dizendo, Abraão, nosso pai na fé, é ele mesmo. Sabe por quê? Porque quando ele vê você, ele quer constranger você, abençoando você, e não exigindo de você, não puxando de você, porque Ele é Deus. Ele não precisa de nada que vem de você, meu irmão. Ele quer ser generoso em te dar, e você constrangido, meu querido, você só consegue responder com amor. Agora, sabe o grande problema das nossas vidas, meu irmão? O grande problema das nossas vidas, e é o último texto que eu vou ler com vocês, está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque, presta atenção, fica comigo nesse texto, pega aí, você que está em casa, você que está aqui sentado, dá uma reforçada e analisa comigo esse texto. Olha só, é só esse versículo, só um. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Meu irmão, me ligam várias vezes para falar que tem coisa de graça. Me dá um pavor, porque eu sei que não vai prestar. Nada que é de graça é bom, meu irmão, não existe, entendeu? Tem um negócio, vão ligar aqui, mas é gratuito, vão te engatar em alguma coisa, entendeu? Vai ter que pagar o pato, né? Você foi lá, né, Léo, no negócio lá, disse que iam dar uma janta, um vinho lá, o Léo ficou 2 horas ouvindo o cara falar, para ganhar um prêmio lá no final. Tem que dar uma engatada mesmo, porque não existe nada de graça, meu irmão, nada que é bom é gratuito, nada. Agora, por isso, você está entendendo que tem gente que vai para o inferno, meu irmão, porque não aceitou a Cristo, porque não aceitou a boa nova, porque resolveu não crer e foi imputado, e está tentando provar para si mesmo que vai conseguir, porque não quis receber, porque não... Meu irmão, eu já fiz evangelismos, assim, que eu falava, olha, eu quero falar um negócio sobre Jesus, e você falava, explicava, a pessoa, eu não quero. Tem gente que vai para o inferno porque não quer. Ele não quer, realmente ele nega, ele fala, não quero isso para a minha vida. Ok. Tem pessoas que rejeitam de fato. Agora, Cristo Jesus é a única boa notícia na tua história, na tua vida, que vai valer a pena e que muda a tua casa, muda a tua família, muda a tua perspectiva. Olha que interessante, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela... Meu irmão, se tudo que eu falei para você não for acompanhado da fé, você não é justificado, você não vive o que Deus tem para a tua vida. Agora eu vou dizer uma coisa, nós estamos debaixo do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você, fomos abençoados em todas as regiões celestiais. Não tem por que eu admitir que alguma área da minha vida viva num ciclo vicioso de desgraça, viva num ciclo vicioso de ruína, viva num ciclo vicioso de maldição, que é passado de pai para filho. E eu vou dizer uma coisa, coisas que Deus tinha para a tua vida, se você não decidir se posicionar por fé, misturar, olha o termo, acompanhada, misturar, sabe o acompanhamento quando você mistura? Se não vier, se você não acreditar que Deus tem promessa para você, e você acompanhar essas promessas por fé, meu irmão, a coisa não vai ser válida. Eu vou dizer uma coisa para você, o povo de Israel, meu irmão, tinha palavra profética sobre eles, que Deus ia levar esse povo à terra Canaã, a terra prometida. A promessa por si só não quer dizer nada. Promessa por si só não quer dizer nada, mesmo que tenha saído da boca de Deus. Como assim, pastor? Vou te dizer por quê. Porque se não vier acompanhado de fé, não tem valor nenhum se você não acreditar. O povo foi lá, chegou na porta da terra, espiou a terra, 12 foram espiar, os 12 voltaram, 10 voltaram falando mal. Falando que não tem como, que não tem jeito, que não dá, que iam morrer e tudo mais. Ok. Todo o povo não entrou na terra. A promessa havia. Faltou o quê? Acompanhar a fé. O grande problema é que nós sabemos que Deus, a Bíblia diz que a missão dele, de Cristo Jesus, é trazer vida e vida em abundância, mas quando o diagnóstico médico vem o contrário, eu misturo medo. Eu boto a minha aflição. Eu boto só a minha ansiedade. Eu não boto fé. Que de fato, apesar das circunstâncias, existe um Deus trabalhando
por trás da cena, na minha vida, no enredo da minha história, e que quem vai dar a última palavra é Ele. Eu acho maravilhoso que em João 4, Jesus está caminhando, e um homem chega para ele e fala assim, olha, ore pelo meu filho está morrendo. E Jesus fala, querido, pode voltar para casa, seu filho vive. A Bíblia diz que esse homem creu na palavra de Jesus e voltou para casa. E enquanto ele voltava, depois de crer na palavra de Jesus, veio um homem contar uma boa nova para ele, uma boa notícia. Falou assim, seu filho vive. Meu irmão, quando eu creio em Jesus, a boa nova vai me acompanhar. Quando eu creio em Jesus, a boa nova vem até mim. Quando eu creio em Jesus, eu entendo que eu estou num sacerdócio em que eu estou disposto a receber. E eu recebo tanto, é tanto amor, meu irmão. É tanto amor quando eu vejo pessoas transformadas, casais transformados, famílias transformadas, pessoas que foram preenchidas pelo amor de Deus, que foram tocadas pelo amor de Deus, meu irmão, que é impossível você não retribuir tamanho amor. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Agora, a nossa grande questão é de tudo que a gente escuta, misturar fé com o que a gente ouve. Misturar fé com o que você escuta. Parar de misturar o medo, parar de misturar a dúvida, parar de misturar as resistências, parar de misturar o que todo mundo está falando, e você, para não ficar de fora, quer participar também. Se você já veio hoje aqui, teu desafio, em nome de Jesus, é independente do que você esteja passando, saber que existe um sacerdócio, o qual você está debaixo, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando ele te vê, ele está disposto e diz, não sei qual é o teu nome, bendito seja você aí, fulano. Bendito seja você aí, Beltrano. Eu estou aqui para estender a mão e te abençoar. Eu estou aqui para dizer que você não precisa ter medo, que você pode pisar, que vai ser firme, porque eu estou com você. Eu estou aqui para dizer que, por mais que o mar esteja à frente, eu te dei uma palavra que você iria atravessar. Eu estou aqui para dizer que, por mais complicado, eu sou o ser que forma as pessoas, e aquilo que você não é capaz de mudar nessa pessoa, eu sou Deus para mudar e tocar onde você não vai. Eu sou o Deus que pode tocar aquilo que nenhum efeito de álcool, entorpecente ou o que for, é capaz de alcançar a plenitude no seu ser. Eu sou o Deus que pode fazer você dormir tranquilo. Eu sou o Deus, em Isaías 64, capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade ninguém se ouviu falar de um Deus como eu e você, que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu sei como ela pode sair daqui. E o que eu te convido, meu irmão, é saber que há um trabalho no mundo espiritual, que se você crer, lhe é imputado como justiça. Que se você crer, a Bíblia diz que quando eu creio, eu vejo a glória de Deus. Se de tudo que eu falei, você não entendeu nada, eu te convido a uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, quando ele olhava para a multidão, ele tinha compaixão dela, porque ele olhava para ela e via que elas estavam andando como ovelhas que não tinham pastor. Que Deus é esse, meu irmão? Que sai do trono da sua glória para se importar comigo e com você. Que nos ama incondicionalmente. Se eu pudesse estar escolhendo qualquer lugar para estar, meu irmão, de mim mesmo, possivelmente eu não estaria aqui, possivelmente você não estaria aqui. Mas há algo mais forte que te atraiu aqui essa noite. Há algo mais forte que quer tocar a tua vida. Algo mais forte que Ele quer fazer na tua história.